Ligou. 59 ainda atrasada. Foi. Oi. Aguardar as pessoas. Tá me ouvindo? Quem tá aí foi a primeira. Aguardar um leve momentinho. Ó, apareceu. A panela, rola uma panela. Tá, beleza. Aguardar um tico. Que bom. Oi, Bianca, Miriam, Cleiton. Pessoas que estão entrando, podem pegar um papelzinho, uma caneta, um lápis, o que tiver em casa. Não vou exigir muitos materiais complexos, não, hein? O que rolar. Tiver, pode ser lapiseira, lápis grafite, caneta, bique, canetinha, lápis de cor, uma borracha, uma régua também, não, a gente não nega. Oi, povo, estamos entrando, povo, pessoinhas. Esperar até quanto tempo pessoas entrarem. E isso é material escolar que ficou um pouco... Oi, Amanda. Material escolar que ficou um pouco encostado, talvez. Pode catar o estojo da filha, do filho. O que tiver que escreva tá valendo. Bom, people, quem tá chegando agora... Bom, eu vou me apresentar rapidinho e aí eu falo de novo. Oi. Nossa, eu tô lembrando a Mari Petri. É muito difícil falar e ficar lendo, que a gente fica assim, ó. Vou lembrar... Eu lembro de vocês, o que mais? Quem tá chegando, vai pegando seus materiais que vocês tiverem de lápis, caneta, borracha e papel, naturalmente. Caderno com linha, vai ser útil, tá? Bom, meu nome é Juliana Varajão, eu sou trabalhadora da Oficina de Estudos da Arte Espírita e a gente tá nesse projeto Somos Esperança para trazer um pouco de arte nessa época de quarentena, né? Tá todo mundo passando por essa fase. Então, que a gente traga um pouco de leveza nesse momento. A gente tem que se ajudar mesmo, né? Bom, eu sou professora de arte, sou licenciada em Educação Artística. Eu estudo lettering há 2 anos. Trabalho com fotografia, enfim. Tudo que é voltado para as artes acaba esbarrando em mim de alguma maneira. O lettering agora virou uma estrela um pouco na minha vida, porque acabou virando o meu objeto de estudo para o mestrado. Então, eu tô estudando ele um pouco mais a fundo, mais voltado para a parte da filosofia, mas hoje a gente vai voltar para questões práticas mesmo, tá? Então, todo tipo de feedback é sempre válido, tô sempre aceitando. Para quem chegou depois, tiver um papelzinho... um caderno com linha são úteis, lápis, borracha, caneta, enfim. Bom, vou começar falando sobre o lettering. O que acontece? O lettering, ele é uma maneira de desenhar as letras, não é aprender a escrever, entendeu? Cada arte, ela sai de um jeito. Qual é a diferença? Por exemplo, para quem trabalha com design, o computador tem, sei lá, eu escolho... sei lá, pensem numa fonte qualquer. Aquela fonte, ela se repete o tempo inteiro. Então, isso é uma tipografia, né? A gente trabalha com letras que são já pré-formatadas e assim elas vão seguir para todo sempre. No lettering, a gente vai fazer... ele trabalha com... A gente vai fazer como, né? A gente vai fazer o desenho dessas letras. Eles são feitos à mão. Seja pelo computador, né? Num aplicativo ou programa de iPad ou mesa digitalizadora ou na mão. É um desenho, é um trabalho artesanal de uma maneira geral, tá? Então,
Então ele é personalizado, tem a ver com... Aí entra um pouco na parte do design de você querer conversar com a ideia do que você está escrevendo. Enfim, você passar um recado. E aí você reforça esse recado através das palavras como uma imagem. Por isso a gente desenha as palavras. E existem vários tipos de letras e vários tipos de técnicas e materiais para se fazer essas letras, para facilitar. Assim como a gente tem N ferramentas para, sei lá, consertar um carro, a gente tem ferramentas para escrever também. E hoje em dia até tá bem em alta, né? A gente já vê vários blogs, sites, estudantes, minhas alunas, nossa, caem dentro em coleção. A gente troca várias ideias de caneta, cata estojo para ver o que tem. Então tá sempre bem em alta isso tudo, né? Bom, e aí o que acontece? Uma das febres que estão rolando em relação ao lettering é o uso da caneta brush, né? Brush pen, que é aquela caneta que tem a ponta flexível, que ela parece com um pincel mesmo, ela é molinha, ela é mais mole. E aí quando a gente escreve, dependendo da maneira como a gente escreve, o traço fica mais fino ou mais grosso, tá? Por que se usa isso? Antigamente se usava o pincel. Hoje em dia facilitaram o esquema pra gente usar a caneta. Existe uma caneta, é um método Nutella de se fazer, porque originalmente seria um pincel mesmo, mas aí a gente compra uma caneta que facilita muito a vida, não precisa ficar molhando na tinta e tal. Hoje em dia tem marcas excelentes, inclusive, que já vem com tinta aquarela dentro dela mesma, enfim, amo. E aí, essa técnica, essa ideia do pincel veio da escrita da caligrafia, né? Sabe aquela ideia de antigamente, de que os calígrafos, principalmente, tinha aquela técnica de... Aquelas pessoas que a gente contratava... A gente não, tá? Que não me pertence. Mas quando a gente contratava pessoas para escrever o nome no convite para casamento, hoje ainda tem isso, né? Então, essa maneira de escrever, escolher se assemelha muito à tipografia, tá? Uma maneira de escrever que ela é contínua e repetida. A mão é caligrafia, é uma maneira contínua de se escrever. E como que a gente... geralmente a caligrafia ela é feita com caneta de pena. Ai, gente, tô eu fazendo isso. Dá pra ver? Vou pegar o papel, acho que vai ser melhor. É uma caneta pena, gente, vocês já devem ter visto em algum lugar. E a caneta, ela faz essa movimentação, porque ela tem na pontinha dela, oxe, meu pai, tá vendo que ela se abre? Vamos ver. Ju, segura o papel pra mim, por favor. Acho que vai funcionar. Quando ela escreve, eu vou descer o papel já pra escrever. Ah, meu pai. Olha o estado da pessoa. Ela, tá vendo que ela abre? Mesmo desfocado, desce um pouquinho pra eu ver. Mesmo desfocado, acho que dá pra ver que ela se abre. Então, quando ela abre, quando ela abre assim, é quando ela escreve grosso. Ela tem dois tipos de traço, um traço mais fino e um traço mais grosso. Ricardinha. Um traço mais fino, um traço mais grosso, dependendo da maneira como ela se escreve. E isso a gente usa com a caneta, com a tinta nanquim. A boa e velha tinta nanquim. Hoje em dia não necessariamente elas abrem, né? As penas às vezes são rígidas e não vão ter essa abertura, essa diferença de traço. Eu vou dar um exemplo, vou escrever aqui no papel, só pra vocês terem uma ideia. E agora vocês não vão mais ver mais, tá? Eu vou virar aqui pro papel e vou narrando, mas eu tô lendo o que vocês estão escrevendo, tá? Deixa eu virar aqui. Bom, aqui eu até já escrevi antes. Então, por exemplo... Tá vendo? A caneta, quando eu desço... Oh, meu pai. Ó, fez um tracinho contornando, mas geralmente ela preenche inteira. Tá vendo? Que ela abriu e subiu fininha. Sempre quando eu desço, ela faz esse traço mais grosso. Deixa eu pegar mais tinta. Vai dar pra vocês verem melhor. E aí, gente, como vai a vida? Vocês vão bem? Como estão de quarentena? Tô catando a tinta aqui, hein? Acho que agora vai.
Ó, vai, Deus. Ah, isso, tá vendo? Então, quando desce, eu faço um traço grosso. Quando ele sobe, ele faz um traço fino. Entende? Tô escrevendo... Ah, perdão. Aqui, melhor, né? Então, quando a gente desce... Opa. Golpinho. Ele faz esse traço mais grosso e quando sobe, faz um traço mais fino. Porque mais pra cima, mais pra cá ainda... Melhor? Vou pôr de novo aqui, então. Porque a caneta pena, ela tem essa abertura e aí ela dá essa diferença no traço. Vou fazer de novo. Se vocês tem várias... Aqui, tem vários vídeos gostosinhos de ficar olhando, enfim, de ver caneta pena escrevendo. Eu vou usar o telefone deitado agora, gente, pra facilitar aqui no papel, tá? Foi o jeito que a gente conseguiu arrumar. Então, a gente vai ter esses dois tipos de traço. E aí, a caneta vem com esse reforço pra gente, né? As canetas pincel que eu mostrei pra vocês, elas vão ter essa mesma função. Então, ela é mole, né? A ponta, então eu posso usar o mesmo efeito. Aí eu faço sombra, né? Ótimo. Que a pena, tá? E é isso que isso assim, esse é o método Nutella, usando uma caneta com tinta aquarela dentro dela. Deu pra ver mesmo clarinha? É que eu catei aqui na minha mão. Vou fazer com uma mais escura aqui. Ok? Só que dá pra gente dar um golpinho. A gente trabalha na base do golpinho muitas vezes. Quem nunca, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai simular esse efeito da caneta pena. Sim. Não sei quem é essa pessoa falando da caneta nanquim, é isso? Da pena que você tá se referindo? Bom, eu sou meio assim, pra mim praticamente todo material é único e intransferível, mas o material é aquela coisa, né? Estragou, a gente compra outro. Eu sou um pouco assim também. Sou um pouco ciumenta, mas, gente, como é caro, a gente tem que aprender a compartilhar às vezes o material. Às vezes eu não me incomodo tanto. Mas é bacana pra testar, mas eu fico de olho, tá? Um peixe um olho no peixe, outro no gato, quando estão usando minhas coisas. Então, como que a gente faz? A gente pode simular esse tracejado, que é o quê? Como vocês viram, toda vez que a gente sobe para escrever, né, com a caneta, com a pena ou com a brush, a gente sempre vai ter um traço mais grosso para subir, para descer, e um traço mais fino para subir, que a gente não tem nas pontas rígidas, tipo uma lapiseira ou tipo uma canetinha, qualquer coisa de ponta rígida. Então, o que a gente faz? Eu já sei que nesse movimento aqui, na onda, aqui subiu e aqui vai descer. Então, o que a gente faz? A gente engrossa. Aqui eu sei que subiu e aqui desceu, eu engrosso. E assim, a gente cria esse efeitinho. Pode ser um assunto bem basicão, mas é basicão mesmo, tá? Esse a gente vai criar o mesmo efeito usando essa caneta. O lápis, o bom e velho lápis. Sem ter pena da caneta. Quem tava no workshop fala, gente, assim, a caneta vai descabelar. E é isso, vida que segue. Tem que desapegar um pouquinho. E aí, o que é isso? Não sei. A gente tem esse efeito. E aí a gente usa isso nas letras, tá? Esse efeito que a gente tem aqui, a gente vai usar nas letras. Então, por exemplo, vou trabalhar uma única palavra, amor, tá? Que é curta, dá pra gente trabalhar rápido, sem muitos perrengues. Então, aqui, ó, eu peguei um caderno comum, pautado, basicão, e vou escrever a palavra amor, tá? Vou ensinar vocês como eu desenharia essa palavra aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, né? Eu vou fazer essa linha curva. Aqui tá bom na altura, né? E subir. Posso dar uma ajeitadinha porque é um desenho, ok? Comecei... Oi, Mari! Comecei aqui pra fazer o A. Vou descer... Cuidado só aqui com o tripé, tá? Desço aqui outra linha.
E já deixo uma mãozinha aqui arrumadinha, Edrica, pra continuar. Então, lembra, eu subi, então a regra do sobe fino e desce grosso é um mantra, vocês vão ver em qualquer lugar isso. Então, aqui, ó, quando eu fui escrever, eu subi, aqui eu desci, então eu sei que aqui eu vou engrossar. Aqui, eu fechei, né? Subi é fino. Essa linha aqui eu desci, então vai ser grossa. E pronto, esse é o A. Vou seguir fazer o M, pra fazer o M. Então, já deixei o A aqui pra cima. Vou fazer o M. Tá meio tortinho? Tá. É que eu tô meio torta também no papel. Então, vou fazer aqui, ó. Subir é fino. Quem fez caderno de caligrafia... Sim e não. Sim e não. Mas nesse momento aqui, pode sair na vantagem. E aí, ó, nas linhas onde eu desci, eu dou a engrossadinha. Ok? Mesma coisa. Já deixei a perninha aqui, ó, pronta pro resto. Acabou de começar um panelaço aqui. Quem perguntou, eu vou seguir, hein? Foco nessa palavra aqui. Minha letra O. Já deixo aqui, ó, onde eu engrosso, onde eu desci. Aqui. No O, especificamente, essa área aqui, teoricamente, engrossaria, mas eu não gosto. Como é um desenho, a letra é minha, eu não engrosso. Quem quiser, engrossa, tá? Ô, gente, faz em casa, se vocês puderem fazer junto, vai ser massa. Depois que vocês terminarem, vocês podem postar nos stories, marcar a gente reposta. Vai ser maneiro pra ver como é que ficou. E aí, o R, o que eu faço? Já deixei o O aqui pra cima, eu vou fazer o R assim, ó. Desço uma perninha aqui e desço outra. Terminei a palavrinha. Tá? Fake lettering, exatamente, falso lettering. Então, aqui eu desci, ó, onde eu vou engrossar, e aqui, onde eu vou engrossar. E assim encerra a palavra, ok? Basicamente é isso. E aí, a gente pode brincar com as áreas grossas que a gente engrossou. Se fosse uma caneta, se fosse uma pena, isso daqui estaria tudo preenchido, tá? Estaria totalmente preenchido. Mas a gente pode brincar. Faz aí, Karina. Cata qualquer papel. Papel de pão, um lápis qualquer. Não é difícil não, gente. Se vocês escreverem a palavra, assim, ó, fiz devagarzinho. Engrossa só, vai devagar. Subiu é fino, desceu é grosso. Já engrossa aqui. Subiu fino. Desceu é grosso, já engrossa. Subiu fino, desceu grosso, subiu fino, desceu grosso. É isso, é uma mantrinha. Uma fina. Às vezes parece. E aí eu tenho essa palavra. A graça da brincadeira, o lettering entra... sim, claro, produção, Karina. A graça do lettering é justamente você brincar com isso. Então, se é uma frase, quem tem amor, tem tudo, sei lá, uma frase qualquer, você pode dar ênfase às palavras principais da sua frase, ou só na palavra e trabalhar com algum tipo de ornamentação, enfim. É um desenho. Você vai trabalhar a letra é o protagonista do seu desenho, tá? Então, por isso, a gente vai fazer... Aí você vê, por exemplo, aqui, teoricamente, lembra que eu falei? O O engrossa aqui nessa curvinha. Mas eu não quero, porque eu acho que não orna tão bem. O desenho é meu, eu faço como eu quiser. Tá? E aí, aqui eu usei uma folha pautada. Eu posso fazer com régua também as minhas pautas, enfim... Como quiser. E aí, como que eu passo para um papel em branco? Aí eu amo, gente. É uma técnica que todo mundo já usou na vida. Eu geralmente circulo mais ou menos onde é que tá. E a gente passa aquele lapisão bonito. Aqui, ó. Quando não tem carbono. Suja tudo pra gente transferir. Sujei bem atrás onde está a palavra. Não sei se tá vendo que ali tá escrito. Então, agora a gente fez um carboninho, né? E aí a gente pega um papel em branco, sem pauta, a palavra que a gente escreveu. E aí a gente transfere.
Nossa, ia ser massa ter uma trilha sonora. O Alan já podia estar começando, como se desse, né? Já teria uma trilha sonora pra esse momento. Lembra quando na Maria Braga tinha o liquidificador e colocavam uma musiquinha? É tipo esse silêncio enquanto se escreve. Bom, e aí a mágica acontece, né? A gente transfere a palavra pro papel sem pauta, tá? E aí a gente se diverte do jeito que a gente quiser. 1000 ideias. Por exemplo, a primeira, a gente pode contornar feliz e contente com uma cor qualquer. Cadê minhas canetinhas? Sumiu. Então, por exemplo, eu posso contornar de preto, por exemplo. Opa, ficou torto? Ficou torto. Aqui ficou melhor. Quanto mais devagar a gente faz, às vezes é mais difícil de manter um traço digno. Transferir para ser a caneta, tá? Coordenação. Não, mas assim, Cida, às vezes a coordenação motora não tá tanto na coordenação motora dom, tá na coordenação motora treino, tá? A pessoa que luta judô não chega na primeira aula de judô, no primeiro treino de judô com a faixa preta. Ele passa por todas elas até chegar na faixa preta. Então, gente, aproveita, tá na quarentena, ó, fim de semana aí, com quase o mesmo cronograma do resto da semana, aproveita pra fazer umas caligrafias do jeito que você quiser, ó, maravilhoso, não tem nenhuma tia pegando no pé. E aí, por exemplo, viajei, né? Vou, sei lá, trabalhar com 2 cores, vermelho e laranja, por exemplo. Perdão. Posso fazer um degradêzinho aqui, ó, fazer metadinha, lápis de cor, hein? Começo um escurinho aqui na ponta, dou uma clareada aqui. Escurinho na ponta, uma clareada. Faço isso em todas as letras, uma ideia. E aí depois, ó, assim já fica bonitinho, só o vermelho com branquinho. Lembrando que lápis de cor, isso para quando a gente voltar à vida social. Eu sempre prefiro lápis de cor aquarelável. Esse daqui é da Bic, foi o mais barato que eu comprei, não vou negar. Porque ele é mais macio, tá? Então, só por isso, mas pode ser qualquer um. E aí, ó, aqui eu pinto mais forte, vou clareando, posso fazer esse degradezinho. Isso daqui, se a ideia... Não terminei, tá? Se a ideia for fazer isso, eu posso só preencher de preto aqui, como se fosse a Word Art. Tipo isso. Eu tenho aqui, como não sou boba nem nada, eu já tinha transpassado aqui, transferido outras palavras. Tá bem clarinho, talvez vocês nem estejam lendo direito, mas dá pra ver. Porque é muito ruim quando a gente usa o lápis muito forte e aí não há reza que apague. Porque lápis forte, ele marca o papel. Ele marca o papel e... Não conheço essa marca, Karina. Lelo, nunca ouvi falar. O que eu tava falando? Lápis forte. Ah, o lápis grafite forte. Aí marca o papel. Aí é uma desgraça. Aí não apaga, né? A borracha não tem nem função. Enfim, aí eu sempre trabalho com ele clarinho. Lógico que depois de um tempo, dependendo do que você for fazer, nem precisa transferir do papel da folha pautada pro papel branco. É só fazer levinho e apagando e refazendo até você achar que tá bom. Mas aqui é só um pocket mesmo, tá? Então, por exemplo, outra ideia que dá pra fazer, vou contornar aqui de pretinho, e fazer... com pontinhos. Opa.
Tá dando pra ver? Léo e Léo. Gente, desconheço total isso, essa marca. Enfim, se tiver alguma coisa aí, você me fala. Então, eu pego uma caneta, uma canetinha, ponta rígida aqui. Peguei uma magenta. E aí, eu posso trabalhar com pontilhismo, por exemplo. E aí, a gente trabalhar vários pontinhos. E sempre assim, dar uma concentrada de onde você quer que comece. E diminuindo, sabe? É um efeitinho. Então, estamos trabalhando com efeitos. Tá? Uma ideia aqui. Pode misturar cores, pode. Uma coisa maneira de lembrar é que o nanquim, ele fica impermeável. Então, por exemplo, aqui, ó, se vocês virem com cuidado, os pontinhos ficaram, onde tá meio rosinha, ele ficou manchadinho de preto, porque é uma caneta à base de água, essa daqui que eu usei. A nanquim, caneta nanquim, ou a que eu usei na pena agora há pouco, se passar alguma coisa por cima, não vai manchar, tá? Uma ideia dos pontinhos. E outra ideia, pra fechar aqui... Deixa eu terminar aqui, né? Um pouco de dignidade. Ó, a trilha sonora. A música do metrô, maluca, né? Da quarentena. Então tá, fechei aqui eu amo fazer pontinho, Nath. Amo. Foi uma das primeiras coisas da faculdade que eu tive orgulho de fazer, que eu achei, gente, impossível. Eu tinha que copiar uma foto com um ponto. E quando eu terminei, eu fiquei tão satisfeita, tão orgulhosa. Amei 1000 vezes. Então, a outra coisa era... Gente, das páginas amarelas, que massa. A outra coisa que sempre me perguntam é sobre sombra. Então, vamos pensar na sombra como se isso daqui fossem várias barras, né? Como se isso daqui fosse tridimensional, assim como essa lapiseira. A luz tá vindo aqui desse lado e tem sombra desse outro aqui, certo? Então, eu sempre vou pensar em que lado do traço vai estar a luz, de que lado tá a sombra. Mas é só catar pra fazer, Karina. Daqui a pouco eu acostumo. Eu já achei difícil um dia também. Então aqui, ó, eu tenho todos esses traços pra pensar no lado que tem luz e que tem sombra, tá? Então eu vou trabalhar igual a luz que tá vindo deste lado de cá, tá? Então desse lado tem luz, desse lado tem sombra. Então eu posso fazer, ó, com lápis mesmo. Olha só, como estou sendo generosa, como diria minha sobrinha. Música. Ó, desse lado do traço eu taquei uma sombrinha. Nesse outro aqui, ó, a mesma coisa. Se a luz tá vindo daqui, eu vou colocar a sombra desse lado, tá? Opa. Aqui mesma coisa, ó. Ok? Temos o ar todo sombreado, que ficou meio borradinho. Mas pra vocês verem que tá tudo certo, tá? Aqui, ó, na letra A gente tem a sombra toda do lado esquerdo, porque eu escolhi a luz vir daqui. É uma escolha, tá? Se a luz quiser vir do outro lado também não tem problema nenhum. Já fiz o A. O M, a sombra tá desse lado, desse traço, é aqui. Lembrando que se eu quiser fazer esse efeitinho longe da letra também posso, fica bem maneiro. Faz sombreado, mas costuma ficar um pouco marcado. Cida, tenta usar um lápis bem de leve, tá? Quanto mais leve você usar, melhor. Se você achar que ficou fraco, aí você vai escurecendo aos poucos. E a gente vai... marca o papel, aí é bem complicado mesmo, tá? Às vezes não dá muito certo. Lápis funciona, tá? Depois, com o tempo, se você usar caneta... Dá pra fazer isso... A letra O tem que ficar sempre abertinha assim. Não, eu escolhi. Se eu quiser fazer... vou começar a... Faz com uma caneta preta. Vou fazer. Por exemplo, às vezes eu faço O... Não, dá pra fazer do jeito que você quiser. Dá pra você fazer assim... E é isso... Assim, eu dei a técnica da pena, posso deixar sem também, tá, gente?
Essa é uma técnica. E aí, ó, desci, começa a engrossar aqui, por exemplo. Posso fazer, eu uso muito O assim também. Não dá pra usar. É livre. É livre. O O é seu, você faz como quiser. Ahn, Como assim? Sombra longe da letra. Ah, tá. Sombra longe da letra, tipo isso aqui, ó. Vou usar esse O aqui pra não misturar aqui. Minha letra tá aqui, eu posso fazer minha sombra aqui, ó. Música, maestro. Canta, acende o silêncio. Olha! Ó, é tipo isso que eu falei, longe. Dá um efeitinho maneiro também, entendeu, Zenaide? É isso que eu me referia. Enfim, escolhe um lado e vai na fé até o fim da palavra, tá? Lógico, a letra é sua, se quiser mudar, muda. Mas nesse caso da sombra vai fugir. Não é tipo um contorno. Porque o contorno você faria na letra toda. Contorno seria uma outra técnica. Você poderia sim, nesse daqui, por exemplo, contornar a letra inteira, tá? Sem problema nenhum. É outra coisa. Mas é outro efeito. No caso da sombra, você escolhe, por exemplo, nesse lado do traço, ó, fiz todo do lado esquerdo. Aqui, ele já virou. A letra já virou. Então, eu vou continuar do lado esquerdo. Entendeu? Por isso não é um contorno. Dá uma sensação que tá mais distante, porque é uma sombra projetada, como minha mão aqui. Tá? A sombra, quanto mais a gente se afasta, a sombra também, ela fica mais dissipada, né? Perde definição. E é como se fosse esse efeito. Quando a gente chega perto, a gente tem a sombra grudada. Tá? E é isso, gente. Eu vou parar por aqui porque... deixa eu voltar aqui. Porque senão a gente vai ficar 1000 horas fazendo 1000 letras. E cadê? Nem sei que horas são. Ó, meia hora já. Falaram assim, faz uns 15 minutos. E é isso, assim, a ideia, ela é infinita. A caneta brush, o que, Nath? Você pode usar 1000 técnicas. É bacana... Faz com a pena direto o quê? Você quer que escreva uma palavra com a pena? Que eu tô ruim de tinta aqui, mas eu posso botar isso? Mas rende horas mesmo, rende muitas horas. Rende. Tanto que quando a gente fez o workshop lá o viradão da oficina, ó, esse rende também. Quando a gente fez o workshop lá na oficina, cara... Foram vários dias, 2 horas. Foram quantos, Ricardinho? Foram 3 dias, 4 dias, eram 2 horas por dia. E era assim, ó. E de repente faltou um monte de coisa pra gente fazer. Viradão do lettering. O workshop foi curto aí, ó. E aí acaba indo. Ai, surgiu caneta, surgiu tinta aqui. Que esse daqui tá mais fácil. Um nanquim de escrever. E aí... gente, então coloca nos comentários o que vocês queriam aprender no lettering. Olha, gente, olha, Karina. Porque, assim, são muitas milhares de possibilidades pra fazer, entendeu? Eu tive que escolher uma entre milhares. Viradão com a pena. Aquela. Cadê a pena? Sumiu daqui. Catei. Peninha calibrada de tinta. Vamos lá. Vira pra mim, por favor. Pausei? Não, né? Deus do céu. Virou. Então aqui. Ai, espero que saia. Ó que beleza. A mão já fica como? Um workshop online, pode ser, Ricardinho? Aí, ó, gente. Quem acha que deve, a gente faz uma enquete. É isso, a vida da mão suja. Vi.
Eu não pus um godezinho de nanquim aqui, então eu tô enfiando dentro do vidro. Por isso que eu tô demorando, porque não tem referência nenhuma aqui do que onde eu tô enfiando a pena. Virar. Gente, eu tenho um talento incrível pra comer letra. Eu escrevo o negócio, de repente eu vi que faltou uma letra, mas acho que ainda tá indo. Viradão. Não tem fila pra pré-matrícula. Olha. Vira. Opa. Esse papel não é muito apropriado, ele já tá rasgandinho. Ah, vou considerar aqui, hein? Viradão. Ah, que bonitinho. Gente, é muito legal usar pena, é muito gostosinho. Então, a hashtag aí vocês vão ter que inventar, gente. Sabe que antes de começar eu pensei em uma hashtag para as pessoas postarem, se fizerem alguma palavrinha pensando nisso, de postar, né, com uma hashtag. Mas enfim, por enquanto, como a gente não teve esse planejamento, eu também não, pode só postar nos stories e marcar a oficina, e aí a gente reposta. Por enquanto é um movimento... Opa, cadê? Muitas coisas, muitos fios. Por enquanto é um movimento que dá pra fazer, né? Postar nos stories e a gente reposta. E aí a gente pode pensar nesse lance aí do workshop online. Eu não sei como seria, não vou negar. Mas a gente pode pensar em alguma coisa. Aceitamos sugestões também, tá bom, gente? É bom que não tem número máximo de gente, enquanto a internet aguentar, né? É isso. Alguém tem alguma... Que pena, amor. Foi uma piada, mas eu entendi como se fosse. Alguém tem uma pergunta para encerrar? Tem que dar a vez pro Alan, coitado. Alguém tem workshop online, lettering no ar, na tela, na cuca, não. A Lu é boa nas palavras, né? Ué, não, se eu entendi nada. Achei ótimo, eu não tinha sacado, eu li, eu acho graça de coisas idiotas mesmo. Foi maravilhoso. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Obrigada, sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não, já perguntei isso, né? Deixa eu ver se eu tenho que lembrar de mais alguma coisa. Enfim, o acento agudo faz um traço. É isso? Eu vou fazer aqui. Eu faria, por exemplo... O acento agudo, por exemplo... Ai, lá vou eu virar de novo. Quem tava cantando a voz é a canção. A Ju Pires tá aqui, ó. É minha produtora contra a regra, hold, sei lá. Vou voltar aqui pro... O acento. Caneta... Enfim... Dezinha, você fala do... Ô, garota. Olha, fera, uma palavra menor ainda pra eu trabalhar. Então, fé é pra cima, né? Teoricamente é pra cima, então seria fininho, mas eu gosto de dar uma engrossada. Então é uma questão super particular, tá? Não tem isso. É como você achar que deve. Basicamente, é isso, como a gente acha que deve, tá? Entendeu, Dezinha? Respondi? Não. Fui muito superficial. Acho que foi, né? Bounce lettering. Bounce é com C. Isso aqui, ó. Beleza. Não pulei. Ai, perdão. Bounce lettering é quando a gente trabalha com as letras desalinhadas, né? Aqui a gente tem uma linha. E aí, quando as letras... Por exemplo, aqui eu trabalhei um pouquinho isso. Tá vendo que eu desci um pouco mais o R no viradão? A gente começa a trabalhar um pouco essa ideia do bounce, que ele sai da linha. Então, eu posso trabalhar com a palavra... Eu achei que essa folha ia ficar organizada, mas, nossa, fugi completamente do controle. Então, por exemplo... no caso do amor, eu posso trabalhar tanto com o tamanho das letras, por exemplo, faço um A aqui, vou trabalhar um outro M, tá? Vou começar um M, então eu posso fazer um M
maiorzinho. Fazer e arregaçar no R, por exemplo. É uma ideia, tá? Eu não trabalho com a linearidade, tá vendo? Subo um pouco, desço um pouco. É um pouco livre, tá, Dani? O bounce. Tem pessoas que têm uma técnica própria, tem o seu... o seu estilo de fazer o bounce. Tem pessoas que escolhem usar as vogais pequenas e as consoantes grandes, tá? É uma ideia. Nossa, ficou péssimo, mas enfim, essa seria a ideia, tá? Então, gente... Cadê? Voltei. Não, vou parar de responder dúvidas para guardar... como que fala? Munição pro workshop online que vocês todos vão fazer. Enfim. Eu escrevo bounce naturalmente. Pois é, a gente tende a isso. Mas aí a gente tem que fazer um bounce proposital, né? Com toda uma questão estética. Enfim, tem um empenho nisso. Enfim, vamos trabalhar. A gente já pode trabalhar pensar nesses tópicos para quando a gente fizer um workshop online, ok? Muitíssimo obrigada por vocês terem vindo, adorei. Vocês interagiram, me senti forever alone aqui, foi ótimo. Pessoas conhecidas. Obrigada pela presença. Não desliguem, a gente vai continuar a live com a Alan, tocando as mais pedidas. Vocês pediram caixinha nos stories da oficina. Então, vamos agora para animar a nossa noite de sexta-feira de quarentena. Gente, muito obrigada. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até a próxima.